Olá a todos, eu me chamo Priscila Moreira, sou fisioterapeuta de formação, mestre em saúde pública e meio ambiente pela Fiocruz e hoje nós vamos falar um pouco sobre políticas públicas em saúde frente às mudanças climáticas. De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, as mudanças climáticas elas são consideradas a maior ameaça global à saúde do século XXI, né? Isso segundo fonte da Comissão do Lancet sobre as mudanças climáticas, né? Nós temos aí um problema global, urgente e contínuo, no que se refere ao aumento da temperatura, né? Esse aumento de temperatura de 1,5 graus Celsius até 2030 e 4,8 graus Celsius até 2100, o que é uma situação grave e um alerta grande à humanidade. As mudanças climáticas elas são definidas, né, como essa mudança no clima diretamente ou indiretamente atribuível às atividades humanas, né, que alteram a composição da atmosfera planetária. Nós temos aí como consequência ambiental dessas alterações no clima a subida do nível do mar, né, o aumento do nível do mar, o aumento das temperaturas do ar e dos oceanos, o derretimento generalizado dos glaciares, o aumento da frequência e intensidade dos fenômenos meteorológicos, que são os fenômenos extremos que nós temos vivenciado aí ao longo dos últimos anos, né? E o aumento dos riscos de inundações, secas e incêndios. Como consequência dessas mudanças climáticas, nós temos alteração no ecossistema e na biodiversidade como um todo. Nós temos graves desequilíbrios acontecendo, como a extinção de espécies, de plantas, de animais, desastres ambientais, a elevação do nível do mar, como nós falamos anteriormente, escassez de água e de alimentos, né? E as secas prolongadas e as chuvas intensas. Diversos estudos documentaram nos últimos anos esse impacto das mudanças do clima na saúde humana, né? Então nós temos aí múltiplos impactos, né, ocorrendo tanto no aumento de doenças de cunho infeccioso, nos distúrbios respiratórios, né, da humanidade como um todo. Nós temos um aumento da morbidade e um aumento da mortalidade relacionada ao calor. Nós temos também a questão da insegurança alimentar acontecendo, né, como consequência da subnutrição, e resultados adversos à saúde resultantes do aumento de tensão sociopolítica e dos conflitos realmente que acontecem devido a essa alteração no clima. Além disso, nós sabemos que a poluição ambiental e as alterações no clima elas podem prejudicar negativamente a saúde humana, né? Nós temos aí, como consequência, a transmissão de doenças pela água e por vetores, né? Que representam uma das consequências mais significativas da poluição do ambiente e das alterações climáticas. Nós temos, desde dos anos 2000, o conceito One Health sendo propagado ao longo do mundo, né? Que é um conceito que ele entende a percepção que precisa existir uma estreita relação entre saúde humana, saúde ambiental e saúde animal. Né? O conceito One Health ele propõe e incentiva a comunicação, né? E a cooperação e colaboração entre diferentes disciplinas profissionais e institucionais em diversos setores, não só da saúde, para fornecer soluções de uma maneira mais efetiva no que se refere à saúde planetária. Né? Nós temos aí as alterações do clima acontecendo e esse conceito One Health, entendendo que nós precisamos ter um controle da resistência antimicrobiana, a gente precisa ter uma efetividade no que se refere à segurança alimentar, nós precisamos de um saneamento ambiental efetivo
e medidas para sistemas integrados de vigilância e de respostas sindrômicas regionais e globais ao redor do mundo. Ainda dentro da questão do One Health, nós temos a Aliança Quadripartite, que é uma aliança formada pelas 4 instituições que visa fornecer a cooperação interinstitucional para as temáticas do One Health, que seria a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a OMSA, que é a Organização Mundial de Saúde MA, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, e a PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Dentro do One Health, a gente tem a questão dos serviços de saúde que esses serviços precisam estar de forma integrada. Nós temos a vacinação humana, a vacinação animal precisa estar de forma integrada para que a gente tenha um controle de doenças e uma efetividade no que se refere a isso. A questão do controle de zoonoses, a questão da vigilância e resposta integradas à disseminação de doenças, né? Que a gente precisa ter um controle viral, né, do que está sendo propagado, ou seja, a vigilância ela precisa ser efetiva e a gente tem que ter uma infraestrutura, né, de centros e construção de centros, laboratórios que vão poder ser voltados para estudos de doenças de alta disseminação. E no que se refere à segurança alimentar, a gente tem a questão de, em muitas comunidades, a gente tem um impacto das mudanças climáticas na pecuária, né? E isso afeta a acessibilidade e a disponibilidade de alimentos, né? Então, essa população ela fica afetada com uma dieta que muitas das vezes não é uma dieta diversificada e a gente tem as questões relacionadas à desnutrição. Além disso, as alterações no clima ela afeta essa questão da segurança alimentar com a elevação do preço dos cereais e do gado, porque se você tem uma alteração climática naquele ambiente, aquele gado ele é afetado, aquela plantação ela é afetada. Então a gente tem o estresse térmico causando isso, a gente tem o aumento da mortalidade animal, a gente tem a insegurança da água, né? E isso pode gerar um aumento de doenças por conta dessa água que não está segura. E a gestão inadequada de excrementos, tanto de origem animal quanto de origem humana. A prevenção dos surtos epidêmicos, ela requer uma perspectiva muito ampla, né? Que incorpore o One Health. A gente tem os fatores antropogênicos nos sinalizando isso, que é a intensificação agrícola, a gente tem as indústrias extrativistas, a gente tem o aumento da urbanização, da industrialização não planejada, que afeta aquelas populações em seu entorno, né? E o Covid, ele veio para nos sinalizar isso, né? Essa questão das doenças infecciosas e de que a gente precisa estar preparado para isso. A pandemia do Covid, ela pôs em evidência a nossa fragilidade, a fragilidade dos nossos sistemas de saúde pública em todo o mundo, né? A questão da prevenção dos surtos epidêmicos, ela claramente precisa de uma perspectiva mais ampla, né? Num conceito One Health. Então aí a gente entra, enfim, nas políticas públicas de saúde, né? A mudança no clima ela é um fator de perigo na medida que pode afetar o ambiente e, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas, né? A gente tem as mudanças podendo exacerbar a necessidade da população no que se refere à assistência médica hospitalar no entorno de onde elas vivem, né? Nas cidades e nas zonas rurais também. Nós precisamos implementar estratégias que possibilitem melhorar a capacidade do sistema de saúde para reagir ao risco climático. Então, a gente precisa que os nossos gestores, as nossas políticas estejam bem enlaçadas no que se refere a essa questão do risco climático, do clima. Nós precisamos estabelecer uma gestão integrada de melhoria de serviços de saúde, transporte, saneamento,
habitação dessa população, alimentação, como nós já falamos, da segurança alimentar e educação. E medidas precisam ser executadas para manter a qualidade dos serviços de saúde. Nós temos aí a gestão de desastres ambientais, que precisa estar bem alinhada, né? Segundo dados do IPCC, um dos efeitos que as mudanças climáticas podem causar é o aumento de ocorrência de eventos extremos, ou seja, elas podem levar a situações de desastre e principalmente quando encontram populações que estão em situação vulnerável, né? Ambientes vulneráveis. Então, nós precisamos de hospitais seguros, ou seja, o que seria isso? Segundo dados da OMS, alguns países eles têm perdido cerca de 50% da sua capacidade hospitalar quando em atrito, quando em decorrência de eventos de grande magnitude, como terremotos, de tsunamis, inundações. Então, existem países que estão elaborando, que já elaboraram, e existem países que estão trabalhando nisso, em elaboração de regulamentos específicos para a segurança de edificações desses hospitais, dessas clínicas, desses centros de apoio de saúde à população. Além disso, precisa haver uma gestão de abrigos, ou seja, é importante pensar na gestão não só dos hospitais, mas também de como você vai abrigar essa população que foi afetada por esse evento climático, né? Então, a gente precisa ter uma vigilância sanitária epidemiológica efetiva, tendo em mente que alguns agravos que ocorrem em decorrência desse desastre, ao passar dos dias, a gente vai ver isso ao passar dos dias, a gente vai ver isso depois. A gente não consegue ver isso imediatamente, né? Então, você precisa ter uma gestão desses abrigos e de onde essa população ela vai ser inserida, porque elas perderam tudo, elas não têm mais para onde voltar, né? Então, a gente tem uma necessidade grande de ter uma política voltada para isso. Essa foto que eu coloquei é da cidade de Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro, de um evento climático que aconteceu em 2011, né? E a gente teve aí um grande contingente de pessoas desabrigadas, né? E a cidade ficou caótica, né? Depois dos desastres. E aí foram montadas equipes de vigilância que faziam o controle de vetores, faziam o controle da qualidade da água, né? Para consumo, fazer o controle de notificação de focos de doença que poderiam estar associadas à insegurança dessa água, né, e de focos de animais peçonhentos e controle de vetores, né, e foi um trabalho que eles fizeram pós-desastre, né, eles tiveram que ter uma estrutura para poder imediata, que seriam os hospitais seguros, e eles precisaram trabalhar na gestão desses abrigos que era para dar continuidade e acesso à população que estava desabrigada, né, e vulnerável. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre os acordos internacionais, né? Ao longo de todas as conferências das partes, que são as COPs, foram introduzidos novos elementos, né, na arquitetura internacional das negociações sobre as mudanças climáticas, né? Nós temos, em 1992, a criação da Convenção no quadro das Nações Unidas sobre o Clima, sobre a mudança climática. Em 92 ainda foram iniciadas, então, as COPs, as reuniões de conferência das partes. Em 97 nós tivemos o primeiro grande acordo da COP, onde foi criado o Protocolo de Quioto. E o Protocolo de Quioto, ele é um tratado internacional em que os países signatários eles se comprometem em reduzir as suas respectivas emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Nós temos aí como meta estabelecida a redução da emissão global em pelo menos 5,2%, né, abaixo dos níveis registrados em 1990, entre o período de 2008 e 2012. Né? O objetivo final seria a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, no que seria considerado um nível seguro, né?
para parar a interferência antropogênica perigosa no sistema climático. Em 2002, nós tivemos o Brasil confirmando seu compromisso com as propostas do Protocolo de Quioto. Em 2005, o Protocolo de Quioto entrou em vigor e estabeleceu metas no período de 2008 até 2012. 2010, onde ocorreu a COP16, os países eles adotaram o quadro de adaptação de Cancún, que seria o acordo que tem a premissa de que as ações de adaptação devem ter o mesmo grau de prioridade que as ações de mitigação. Ou seja, propõe-se que os países menos desenvolvidos formulem, planos de adaptação, além de um programa de trabalho que considere abordagens de lidar com as perdas e danos associados aos impactos ambientais, de mudança de clima, nesses países em desenvolvimento, os quais estão particularmente vulneráveis aos efeitos dos efeitos adversos da mudança climática. Em 2012, nós tivemos a COP18, onde foi aceita uma emenda para ampliar os compromissos do protocolo no período de 2013 até 2020. Em 2015, a COP21 foi aprovado o Acordo de Paris. Em 2016, nós tivemos a COP22, onde foram anunciadas as iniciativas do Climate Vulnerable Forum e o Marrakech Vision. E o Acordo de Paris, ele é um acordo internacional que versa sobre deter o aumento da temperatura do planeta, abaixo de 2 graus Celsius, e ajudar economicamente os países mais vulneráveis. Isso seria o melhor dos mundos, a cooperação entre a sociedade civil, o setor privado, instituições financeiras, abrigar os povos mais vulneráveis, comunidades e povos indígenas, por exemplo, a recomendação quanto à adaptação das mudanças do clima, de modo a reduzir a vulnerabilidade desses eventos de clima extremo, promover um suporte financeiro e tecnológico por parte dos países desenvolvidos para ampliar as ações para cumprir as metas para 2020 dos países menos desenvolvidos. E em 2021 nós tivemos a assinatura do Pacto de Glasgow, onde ocorreu a COP26, e nós temos aí a Greta Thunberg, que é extremamente conhecida no que se refere a essas questões climáticas. E eu achei interessante e resolvi colocar uma frase que ela falou sobre essa COP, que foi: a COP26, ela se resume a um blá blá blá. Isso foi uma crítica aos líderes mundiais no que se refere à emissão dos gases de efeito estufa. E nós temos aqui a COP28, que ocorreu ano passado, nos Emirados Árabes. Nessa COP, nós tivemos uma ligeira impressão de que o mundo ele não percebeu que 2023 foi um ano de temperatura recorde em 125 mil anos. Os eventos extremos explodiram, a temperatura média ela já aumentou 1,4 graus Celsius em relação a 1850, levando a um enorme risco climático. E no Brasil nós tivemos recordes no que se refere à seca na Amazônia, ondas de calor em diversos estados, como o Sudeste e Centro-Oeste. E nós ficamos com essa impressão de que o mundo ele não se conscientizou ainda disso, ou não entendeu a necessidade de nós tomarmos medidas extremas no que se refere aos combustíveis fósseis, aos gases de efeito estufa. No texto final da COP28, em relação aos combustíveis fósseis e à transição energética, o texto ele sinalizou que o fim dessa emissão precisa de uma transição dessas fontes, e uma obtenção de net zero global até 2050. Ou seja, seria uma transição lenta, até
2050. Sendo que a gente tem uma menção à necessidade também no texto de triplicar as energias renováveis até 2030 e duplicar a eficiência energética. Nós temos aí as contribuições nacionalmente determinantes, que são as NDCs novas e mais fortes, né? Que devem ser apresentadas entre novembro desse ano e fevereiro de 2025, com referência a um evento especial organizado pelo secretário das Nações Unidas. Eu achei importante falar sobre esses pontos de não retorno, que são mais de 25 pontos de inflexão que nós temos no planeta, que foram identificados a partir de evidências de mudanças passadas, registros observacionais e modelos computacionais. Né? Durante a COP28, um grupo de mais de 200 cientistas lançou um relatório sobre esses pontos de não retorno em todo o planeta. Né? Eles mostraram que, mesmo se limitando a redução em 1,5 graus Celsius do aquecimento, nós ainda perderemos uma grande quantidade de gelo da Groenlândia. Nós teremos pontos da Antártica e do Ártico que não voltarão. Nós teremos perda do permafrost, de montanhas, afetando demais a criosfera, que seria a biodiversidade da criosfera, desses pontos que já estão bem estabelecidos, já existem estudos falando que são pontos de não retorno. Então, são mais de 25 pontos de inflexão no planeta, né? A partir dessas evidências anteriores. Na biosfera, nós temos a extinção das florestas, né? Nós temos a degradação das savanas, das terras áridas, a eutrofização dos lagos, extinção de recifes de corais, mangás, pradarias de ervas marinhas, então, e o colapso da pesca. Então, assim, é um ponto de ruptura, que é quando a média da temperatura dos oceanos chega perto de 1,5 graus Celsius. Né? Os eventos extremos se intensificarão mais ainda. Então, é um risco enorme que nós estamos vivenciando. Aqui a gente já pode ver, né? São reportagens que comumente que a gente abre a internet e a gente consegue ver reportagens sobre essas questões que nós estamos falando aqui, né? Aqui a gente tem uma reportagem da Groenlândia está encolhendo de modo irreversível, diz estudo, né? Perdeu piscinas olímpicas de gelo a cada derretimento por derretimento em 2015. O nível do gelo marinho atinge baixa histórica na Antártida e gera preocupação. O gelo da Antártida está se derretendo 6 vezes mais rápido do que há 40 anos atrás. O degelo do Ártico está liberando quantidade impressionante de gases perigosos, né? E aqui a gente tem uma brincadeirinha que na verdade não é bem uma brincadeira, mas é uma ironia da questão de zerar as emissões até 2050, que é a nossa esperança, né? A gente vem falando disso ao longo dessas últimas COPs e parece que a COP do ano passado, na COP 28, a gente não viu um texto fidedigno e assim comprometido com o zerar de emissões até 2050. E a gente pergunta, e o carvão, né? A gente precisa reduzir em cerca de 46% essas emissões até 2030, né? 70% das emissões atuais, elas vêm de combustíveis fósseis, né? Então, a maioria dos países do mundo continua a expandir essa exploração, inclusive o Brasil. Então, nós não precisamos de uma transição lenta e gradual, que é o texto da COP28 veio falando sobre essa questão dos combustíveis fósseis e da emissão de gases de efeito estufa. Nós precisamos de uma eliminação rápida. E o papel do Brasil em tudo isso?
Até a COP30, que vai acontecer em Belém do Pará em 2025, o país ele precisa liderar uma grande mudança. A gente precisa ter uma mudança radical e rápida e efetiva. E uma das principais mudanças que precisam acontecer é a redução do desmatamento da Amazônia, que isso segue. A gente tem aí os números, a gente teve uma certa redução, mas que assim, aqui eu coloquei uma foto que foi do ano passado, inclusive. A gente mostrando a diferença do que a gente tem da Amazônia hoje. Então, a meta brasileira ela é reduzir em 53% as emissões até 2030 em relação a 2005 e zerar as emissões líquidas até 2050. Mas a gente pode zerar antes, é só querer, né? E não só o Brasil, mas como os demais países do mundo. O Brasil lançou na COP, através do BNDES, um grande projeto de restauração da Amazônia, que é a Aliança pela Restauração da Amazônia, que é chamado de Arco da Restauração. Né? Então a gente tem aí uma ponta de esperança de que essa meta será cumprida, né? A gente precisa entender que o perigo é iminente. A floresta ela está muito próxima de um ponto de não retorno, né? A gente precisa refletir sobre isso. Nós precisamos, enquanto profissionais de saúde, entender que o nosso papel enquanto profissional de saúde, ele não pode mais ser atrelado apenas à saúde humana. A gente precisa pensar na saúde desse paciente que a gente atende, né? Como um todo. A gente precisa pensar no ambiente que ele vive, a gente precisa pensar no que ele come, a gente precisa pensar nos animais, a gente precisa pensar num todo. A saúde, ela precisa vir para a gente com o conceito One Health. A gente precisa pensar o conceito de saúde única, saúde planetária, de saúde global. Só assim a gente vai conseguir ter profissionais mais qualificados e mais preparados para o que está vindo no mundo, porque as mudanças são bruscas, são iminentes. A gente tem pontos que a gente não vai retornar mais, então a gente precisa de adaptação, a gente precisa se adaptar, né, ao que a gente tem hoje, e nós precisamos entender que a saúde ela vai muito além de só você olhar o paciente como sem conseguir visualizar todo o contexto em que ele está inserido. E nós também, enquanto profissionais, a gente precisa, de fato, entender que para entender políticas públicas de saúde, a gente precisa entender o conceito de saúde única. Muito obrigada.